Sejam bem-vindos. Eu vou dar mais uma aula do Clube do Eco, com o tema quantificação das câmaras cardíacas. Meu nome é Larissa, eu sou fellow em ecocardiografia pediátrica. Essa apresentação é como parte do programa de fellowship da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O livro utilizado para essa aula foi o de ecocardiografia pediátrica do Tal Geva, no capítulo de métodos quantitativos, e o artigo especial de recomendação para os métodos de quantificação durante a realização do ecocardiograma, escrito pelo grupo da Sociedade Americana de Ecocardiografia e do Conselho em Cardiopatias Congênitas, publicado em 2010. Então, a determinação das dimensões cardíacas e dos grandes vasos ela é obrigatória para o diagnóstico adequado e tratamento das cardiopatias congênitas. Essas variáveis quantitativas, então essas medidas, além do diagnóstico, elas são preditivas do resultado e elas fornecem informações críticas em resposta às terapias, o tempo de intervenção e, mais importante, o tipo de intervenção que vai fornecer o melhor resultado. Então, muitas vezes, para a gente definir até mesmo se o paciente vai para correção univentricular ou biventricular, são as medidas dessas câmaras e desses vasos que indicam qual resultado vai ser melhor para determinada dimensão, né, dessas câmaras cardíacas, se são hipoplásicas, se tem um tamanho de as dimensões normais, né? As estruturas cardíacas, elas aumentam com o crescimento somático da criança, é um fenômeno conhecido como alometria cardiovascular, é por isso que nas cardiopatias congênitas, as medidas das crianças, elas são indexadas para a superfície corpórea, que ele foi visto que ele é o melhor parâmetro para a avaliação desse crescimento somático. Então, como as estruturas cardiovasculares elas crescem junto com o crescimento da criança, o diâmetro dessas estruturas cardíacas ela é influenciado não apenas pela repercussão hemodinâmica das doenças, então o estado volêmico, frequência cardíaca, mas também pela idade, pela genética, sexo, raça, o biotipo do paciente, o metabolismo e o hematócrito. Como o Dr. Moacir mesmo mencionou ontem na aula do clube do artigo, o Z-score é uma abordagem que também é utilizada na cardiopatia, nas cardiopatias congênitas, né? Então, a ecocardiografia pediátrica utiliza bastante a indexação pelo Z-score. O Z-score é o número de desvios padrões daquele valor que você mediu em relação ao valor médio para uma determinada superfície corpórea. O cálculo do Z-score, então, ele se baseia. O X é a medida da estrutura, né, que você está avaliando, menos a média dessa estrutura para a superfície corpórea específica, dividido pelo desvio padrão. Então, esse Z-score, a indexação para o Z-score dá uma noção para a gente se aquela medida que você fez, o quanto ela está distante da média. A gente considera valores dentro da normalidade com Z-score entre -2 e +2, tá? Isso engloba 95% da população, né, dos valores medidos para aquela população. Então, é isso que a gente considera como parâmetro de normalidade. Valores abaixo, né, então mais negativo do que -2, ou maior do que +2, que engloba menos de 5% da população, a gente considera como valores alterados. Então, quanto menor a estrutura, né, vai ser menor o Z-score, então Z-score de -3, -4 indicam estruturas hipoplásicas, geralmente, e acima de +2 estruturas com dilatações, né, então maior do que a gente espera para aquela determinada medida. As medidas das veias sistêmicas. A veia cava superior ela não é medida de rotina, não tem dados de referências disponíveis para essas medidas de veia cava superior, e a veia cava inferior ela deve ser medida acima da junção com as veias hepáticas, logo abaixo do diafragma no plano subcostal. Lembrando que ela varia bastante com o estado volêmico do paciente e dependendo do estado hemodinâmico também, então é uma medida que deve ser feita e deve ser avaliada com cautela. Então, aqui a gente tem duas imagens no plano subcostal, aqui o eixo que a gente vê o septo interatrial e a veia cava superior chegando nesse átrio direito. A gente acaba avaliando mais o fluxo dessa veia cava superior, se tem algum estreitamento, como é que está esse fluxo, se está acelerado, se está aumentado, mais do que a medida em si, que a gente não tem um parâmetro específico para a medida da cava superior. E aqui também no corte subcostal, a gente consegue avaliar, então, a veia cava inferior chegando nesse átrio direito,
E aqui, após, né, a junção com as veias hepáticas, a gente faz a medida nesse plano subcostal. A veia cava inferior ela varia conforme o estado volêmico, como eu mencionei, mas também varia com a respiração. Então, na inspiração, essa veia cava ela tende a uma redução de calibre, né, que é chamado de índice de colapsibilidade. Então, conforme o paciente inspira, essa cava ela diminui o seu diâmetro. Isso parece se correlacionar com a pressão arterial direita em adultos. Então, a gente faz essa medida, é mais fácil a gente, como mostra na figura desse exemplo, no modo M. Então, você coloca onde você deve medir, né, após a junção das veias hepáticas, e coloca o modo M. No modo M, você consegue ver o calibre dessa cava na expiração e na inspiração e ver essa variação nessa dimensão. O normal, o índice de colapsibilidade é acima de 50%, né, dessa medida da veia cava inferior, e isso indica uma pressão de átrio direito normal, entre 0 e 5 milímetros de mercúrio. Já para pacientes com essa índice de colapsibilidade reduzido, isso indica uma pressão arterial direita aumentada, isso em adultos, né, podendo chegar até 15 e 20. Em crianças, a utilidade desse índice de colapsibilidade não foi validada, então a gente acaba não realizando de rotina nos pacientes pediátricos. As veias pulmonares, em geral, a gente usa imagens simultâneas, então no eco bidimensional associado ao fluxo de cores, né, no Doppler, que é o chamado de color compare, que ajuda na identificação das veias pulmonares. Então é importante você ver o fluxo dessas veias chegando no átrio esquerdo, e o diâmetro de cada veia pulmonar pode ser medido nas imagens do eco bidimensional. Então, nessa imagem, no supraesternal, a gente consegue ver, aqui na imagem do eco bidimensional, as veias chegando no átrio esquerdo e o color para confirmar esse fluxo realmente das veias chegando nesse átrio esquerdo. Em geral, também não são medidas que a gente faz de rotina, mas ela pode ser feita, então, a medida dessas veias pulmonares nesse corte pelo eco bidimensional, mas a gente acaba fazendo, se você tem suspeita de algum estreitamento, alguma alteração também de rotina, a gente não costuma fazer a medida das veias pulmonares. Na avaliação dos átrios, o átrio direito ele deve ser medido o seu comprimento maior e menor eixo, realizada a planimetria desse átrio direito no apical 4 câmaras, e o átrio esquerdo deve ser medido no seu comprimento de maior eixo, e a planimetria também no apical, podendo ser 4 câmaras ou 2 câmaras, e o cálculo do volume utilizando a área comprimento no método biplanar ou método de Simpson biplanar. Então, nessas duas imagens, a gente tem um corte apical 4 câmaras, e aí a gente tem a medida do átrio direito no seu maior e menor eixo, né? E a gente observa que essa medida ela deve ser feita imediatamente antes da abertura da válvula tricúspide. Então, essa medida do átrio direito é no seu maior e menor eixo. E a planimetria do átrio direito também no apical 4 câmaras, a gente faz o traçado. Geralmente o aparelho disponibiliza, né, o traçado, você coloca em toda a borda do átrio direito para a gente ver essa área. Também deve ser medida logo antes da abertura da válvula tricúspide. E o átrio esquerdo ele é medido no seu comprimento, a gente traça uma linha no folheto da válvula mitral, e dessa linha a gente vai até o teto do átrio esquerdo. É realizado a planimetria também do átrio esquerdo, que pode ser no 4 câmaras ou no 2 câmaras. Então, é feito da mesma forma, um traçado desse átrio esquerdo. Então, da mesma forma, imediatamente antes da abertura da válvula mitral, a gente traça esse átrio esquerdo, né, toda a borda do átrio esquerdo, excluindo as veias pulmonares e o apêndice atrial esquerdo. E da mesma forma, é feito no 2 câmaras, e para o cálculo do volume, né, para a estimativa do volume desse átrio esquerdo, pode-se utilizar o método, né, que a gente fala de área comprimento, que é a medida, né, que você vai fazer no aparelho do comprimento da área, da planimetria, e ele vai dar uma estimativa de volume desse átrio esquerdo para você saber se ele tem algum indício de dilatação, ou dependendo da cardiopatia congênita, né, isso pode acontecer. A avaliação das válvulas atrioventriculares, então, para a medida dos anéis da válvula mitral e da tricúspide, você faz o diâmetro lateral no apical 4 câmaras e o diâmetro antero-posterior no paraesternal em eixo longo. Eles devem ser medidos os maiores diâmetros
das bordas internas dessas válvulas, nos pontos de inserção dos folhetos e no pico de enchimento, ou seja, na sua excursão máxima, que acontece na diástole precoce. Então, aqui a gente tem um corte apical 4 câmaras, avaliando, então, esse diâmetro lateral da válvula tricúspide da mitral, como eu mencionei anteriormente, né, das bordas internas dos folhetos, no seu ponto de inserção, na diástole precoce. E o diâmetro antero-posterior da válvula mitral é no paraesternal eixo longo, a gente faz essa medida, né, do diâmetro antero-posterior aqui, mostrando a medida da válvula mitral, também da mesma forma, na diástole precoce, no nível de inserção dos folhetos na borda interna. E, da mesma forma, no paraesternal, a gente mostrando aqui a via de entrada do ventrículo direito, a válvula tricúspide também medida da mesma forma no paraesternal. As medidas do ventrículo direito, então, para avaliar a dimensão desse VD no apical 4 câmaras, a gente faz a medida dos diâmetros diastólico final da região basal e média. A diástole final ela acontece logo após o fechamento da válvula tricúspide. É feita a medida também do comprimento diastólico final desse VD e a planimetria da área no fim da sístole e no fim da diástole, principalmente para cálculo de função, né, desse VD, para cálculo do FAC. O eco bidimensional ele tende a subestimar o volume do ventrículo direito quando comparado com a ressonância, que é o padrão ouro, principalmente porque esse ventrículo direito ele tem uma geometria complexa, então nas suas vias de entrada e via de saída, então o eco bidimensional tende a subestimar o volume dessa câmara e também às vezes por limitação de janela, né, como ele é uma estrutura retroexternal, às vezes tem uma limitação para você conseguir avaliar a cavidade toda. Então, nas medidas do ventrículo direito, aqui a gente tem 3 imagens do corte apical 4 câmaras. As medidas, então, a gente faz a medida na diástole final basal e média desse ventrículo direito. A gente consegue, o ideal, né, a gente medir do endocárdio ao endocárdio, da cavidade desse VD, tanto basal, então, ao nível da válvula tricúspide quanto média, e o comprimento do ventrículo direito, a gente vai traçar uma linha ao nível dessa válvula tricúspide até o endocárdio apical do ventrículo direito, esse é o comprimento do VD. E a planimetria do ventrículo direito, a gente faz um traçado da borda endocárdica dessa cavidade, incluindo a banda moderadora e as trabéculas, até o nível dessa válvula tricúspide, para cálculo, então, na diástole final e na sístole final, principalmente para calcular o FAC, né, para a gente ver a função desse ventrículo direito, mas também que é uma estimativa de dimensão dessa cavidade. E, como eu mencionei anteriormente, o eco bidimensional tem algumas limitações em relação à estimativa de volume do VD por conta da sua geometria particular, né, então de via de entrada, de via de saída. Então, o eco 3D tem ajudado bastante na avaliação dessa câmara. O eco 3D ele, precisa de um aparelho que tenha essa função disponível, mas quando disponível é importante, ele ajuda a delimitar e se correlaciona melhor com a volumetria da ressonância do que o eco bidimensional. Ele capta a imagem de forma automática, né? Você faz alguns ajustes no aparelho dos cortes específicos e aí você consegue estimar a volumetria e a função desse ventrículo direito. Eu não vou entrar em detalhes, porque a gente vai ter uma aula só de ecocardiograma 3D, mas é o método de quantificação do ventrículo direito que tem sido mais correlacionado com a volumetria da ressonância. E o ventrículo esquerdo, no método linear, são as medidas dos diâmetros e espessura das paredes desse ventrículo no eixo curto, e o método volumétrico, que é a medida diária no eixo curto e a medida dos comprimentos no eixo longo, ou seja, no apical 4 câmaras ou subcostal, e os cálculos de volume, fração de ejeção e massa, utilizando a avaliação do 2D ou 3D. Então, nessa primeira imagem, a gente tem um corte paraesternal e eixo curto dos ventrículos, em que foi colocado o modo M, então pode ser medido esses diâmetros das cavidades e das paredes, tanto no modo M quanto no biplanar, e a gente consegue ver aqui, então, a medida do septo, aqui é a cavidade do VD, o septo interventricular, a medida do ventrículo direito na diástole final e a parede posterior, e a medida do ventrículo esquerdo
na sístole final. Então, a diástole final logo após o fechamento da válvula mitral e a sístole final é quando o momento que precede a abertura dessa válvula mitral. Então, a sua excorsão máxima e mínima. E aqui no método biplanar, da mesma forma, né, um eixo curto dos ventrículos, a gente faz as medidas do septo interventricular, aqui no caso a medida da diástole final e da parede posterior, e em outro ciclo a gente faria a medida da sístole final, até para cálculo da fração de ejeção e da dimensão das paredes. Nos pacientes mais jovens, a gente acaba fazendo essas medidas mais ou menos ao nível das bordas do folheto mitral e nos pacientes adultos ao nível dos músculos papilares. E da mesma forma que a gente fez no eixo curto, a gente pode fazer as medidas do eixo longo, tanto do modo M quanto no 2D, né, no biplanar. Então, aqui a gente tem da mesma forma um parasternal eixo longo, que a gente tem, então, a medida de septo interventricular, do diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo, parede posterior e diâmetro sistólico. E nessa imagem, da mesma forma, a medida no ecocardiograma biplanar. É o que a gente faz de rotina, então, no nosso serviço, a gente acaba utilizando mais esse cálculo no método biplanar. A gente faz também a medida da via de saída, então, proximal do ventrículo direito, mas essa medida ela não se correlaciona muito bem com a volumetria do VD, então, assim, não é uma medida que tem tanta utilidade na prática clínica, da mesma forma que a medida do átrio esquerdo em ântero posterior, que a gente acaba fazendo para assim, das medidas de rotina, também não tem muita relação com a volumetria desse átrio, então não é a melhor medida utilizada para avaliar, por exemplo, a dilatação do átrio esquerdo. E para a estimativa de volume, a gente pode utilizar o método de área-comprimento, que a gente faz a planimetria desse ventrículo esquerdo nessa imagem subcostal, a gente faz o traçado, né, na borda endocárdica do ventrículo esquerdo, inclui os músculos papilares, e o comprimento, como eu mencionei anteriormente, o comprimento do VD da válvula mitral até o ápice do endocárdio do ventrículo esquerdo, e a partir daí, utilizando uma fórmula, a gente consegue estimar a volumetria desse ventrículo. Mas o que a gente mais usa é o método biplanar de Simpson, então a gente adquire as imagens também traçando a borda endocárdica desse ventrículo, tanto no 4 câmaras quanto no 2 câmaras em diástole final e em sístole final, e a gente faz os cálculos para avaliar tanto a volumetria quanto para a fração de ejeção, né, pelo método de Simpson. E da mesma forma que o ventrículo direito, o 3D também tem ajudado na avaliação do ventrículo esquerdo, então o aparelho, essa é uma imagem, né, um vídeo mostrando o 3D do ventrículo esquerdo, e a gente consegue observar, né, o aparelho fazendo esses cálculos de acordo com o ajuste, né, que a gente faz no aparelho de volumetria e de função. As vias de saída e válvulas semilunares. Então, para cálculo da via de saída do ventrículo esquerdo e anel valvar aórtico, a gente usa o parasternal eixo longo no início da sístole, e os diâmetros das vias de saída pulmonar e anel valvar pulmonar também devem ser feitas no plano parasternal eixo longo ou eixo curto no início da sístole. Então, aqui a gente tem nessa primeira imagem um corte parasternal eixo longo e a medida do anel valvar aórtico. Então, da mesma forma, das bordas internas, logo após, a gente fala no início, o meio da sístole, que é na excursão máxima dessa válvula, tanto da aorta quanto da pulmonar. Então, a gente faz a medida desse anel aórtico. Nos pacientes adultos, muitas vezes essas medidas são feitas em diástole, né? Então, tem uma pequena diferença com o que a gente faz na pediatria. A gente mede essa válvula no meio da sístole, então com ela aberta. E a medida do anel valvar pulmonar também deve ser feita num parasternal, a gente angulando para a via de saída do ventrículo direito, a medida do anel valvar pulmonar também da mesma forma, né, logo na borda interna, até a borda interna, no nível da válvula que você está avaliando, né, no caso aqui é pulmonar. Os diâmetros da aorta, então, o nível da raiz aórtica, a junção sinotubular e a aorta ascendente, elas são medidas no parasternal eixo longo, da mesma forma que a gente mede o anel valvar aórtico.
mas muitas vezes a aorta ascendente ela precisa de um par external modificado, então esquerdo ou direito alto, para a gente conseguir um nível que a gente tem uma medida com as bordas bem definidas da aorta ascendente. E o arco aórtico transverso proximal e distal e istmo são medidos no supraesternal. A aorta descendente ela deve ser medida ao nível do diafragma no plano subcostal em eixo curto. Então, nessa imagem, a gente tem, da mesma forma, quando a gente mediu o anel aórtico, a gente mede a raiz aórtica, a junção sino-tubular e a aorta ascendente, né, quando ela cruza a artéria pulmonar direita. E a medida do arco aórtico, a gente faz no supraesternal, a medida do arco aórtico proximal, após a emergência do tronco braquicefálico e antes da carótida, do arco aórtico distal, então entre a carótida e a subclave esquerda, e do istmo logo após a subclave esquerda. O tronco e as artérias pulmonares. O tronco e os ramos, eles devem ser medidos no parasternal esquerdo alto ou no supraesternal em eixo curto. As vias de saída, anel pulmonar e o diâmetro das pulmonares, quando medido no parasternal em eixo curto, essas medidas geralmente elas são subestimadas. Então, o ideal é que você faça o parasternal alto para você ter uma avaliação melhor do tronco pulmonar e dos ramos pulmonares. Então, aqui a gente tem a medida no parasternal alto, aqui a gente vê o ventrículo direito, a sua via de saída, né? Então, a anel pulmonar, tronco pulmonar, estão feitas as medidas tanto do tronco quanto dos ramos pulmonares. Também podem ser medidas no supraesternal ou no parasternal alto em eixo curto, também dá uma boa avaliação desses ramos pulmonares. As artérias coronárias. Então, a coronária esquerda e os seus ramos e a coronária direita, elas são medidas nas suas regiões proximais no plano paraesternal em eixo curto. A coronária direita distal, ela pode ser medida no apical 4 câmaras com uma angulação posterior. E a descendente posterior pode ser medida num paraesternal em eixo longo também com uma angulação mais posterior e para a direita. Então, nessas imagens, a gente consegue observar, né, nesse plano paraesternal em eixo curto, a medida proximal da coronária direita, do tronco da coronária esquerda e dos seus ramos, e nesses cortes, aqui num apical posteriorizando, a gente consegue ver o diâmetro distal da coronária direita, no sulfato ventricular, e também posteriorizando, a gente consegue avaliar em outro corte o diâmetro distal da descendente posterior. Em geral, a gente faz as medidas das coronárias, mas quando a gente tem alguma suspeita de dilatação, né? De rotina, a gente também consegue avaliar o fluxo e de onde se originam essas coronárias, mas a gente acaba não fazendo a medida em todos os pacientes. Essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei.